There's nothing quite like the feeling of a job well done. With the last day of filming having gone swimmingly in Santa Marta, a sense of ease started taking over everyone involved in the making of a They Don't Care About Us music video. It was finally time to relax. De uma maneira geral, você pode dizer que toda a equipe, nós da produção, a adrenalina corria solto. Então está todo mundo bem com tensão, querendo fazer o melhor e tudo, ciente da responsabilidade. E então a coisa correu tudo bem, mas todo mundo num estado permanente de tensão, justamente para não deixar nada sair errado. E a partir do momento que o Butch falou lá que era um rap, né? Acabou, cena final, não tem mais, deu tudo certo, obrigado gente, papapá, papapá, foi um alívio geral. E como eu não acompanhei isso, que eu estava cheio de fazendo a desprodução, eu não sei por quanto tempo mais o Michael ficou no Brasil, no Rio de Janeiro, se ele foi embora no mesmo dia, no dia seguinte. Eu acredito que ele não deve ter demorado muito. While the Skylight team worked on finalizing the production, February 12th was looking like a pleasant, carefree day for Michael. He had scheduled a second helicopter tour of Rio, and in the afternoon, he will go shopping. But before his day started, he made a surprise appearance at the balcony of his hotel room. Upon hearing the news, photojournalist Michel Filho, who had been covering the singer's trip to Rio, immediately flew to the scene on the company's rented helicopter. Assim, o helicóptero subiu, saiu da lagoa em direção ao forte, em direção ao hotel, e no hotel eu percebi que a gente tinha um limite de espaço para trabalhar ali. Por se tratar de uma área militar, né, e por estar muito próximo o hotel da área de praia, de Copacabana. A gente deu uma volta em torno do forte e depois ficou de frente para o hotel. Quando eu fiquei de frente para o hotel, a gente com a teleobjetiva, eu percebi que lá, próximo do... Não estava no último andar, mas estava ali no terceiro andar, abaixo do terraço, ele já estava na sacada. Então, assim, eu falei para o piloto, você precisa chegar próximo do hotel, eu preciso me aproximar daquele vidro. E ele dizia, Michel, eu não posso, a gente já está recebendo uma orientação aqui para se afastar do forte, porque é uma área militar. Eu falei, pelo amor de Deus, rapaz, você precisa chegar ali, você precisa encostar nesse hotel. Quando eu percebi, eu falei, aqui tá bom, aqui tá bom. Só que o tá bom, a gente estava a 100 metros, sei lá, 50 metros do hotel. E aquilo trepidava as vidraças, fazia um barulho. Assim, eu tenho a impressão que os hóspedes achavam que era um terremoto. As pessoas gritavam, sai, 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 e eu fotografando. Só que quando ele aponta, é a melhor imagem, porque ele aponta me olhando. Eu fiquei... assim, a foto está comigo, sabe? Aí o pessoal me ligou para fazer a gravação, né? O voo no dia seguinte, no horário, marcou o horário direitinho. E aí nós fomos para a Lagoa, né? 2 helicópteros, embarcamos na Lagoa e saímos para fazer o voo, né? While Ricardo flew from the heliport in Lagoa towards the fort to pick up Michael and his guests, Michel Filho was still hovering near the hotel in Jornal do Brasil's aircraft. E aí eu estou fazendo essa coisa do envelope, o piloto me avisou, olha, eu acho que está tendo uma movimentação em frente ao hotel. Essa movimentação era mais uma vez o Michael Jackson, né, saindo do hotel para fazer uma caminhada dentro do forte. Então ele sai do hotel, sai de carro, sai numa van, entra no Forte Copacabana
que ali era completamente fechado, ninguém podia invadir aquilo, e desce da van. Eu estava vendo isso, ele descer da van. Coisa linda, maravilhosa. Ele com um chapéu preto. Era aquilo que lá no Dona Marta nós não conseguiríamos fazer nas vielas, por exemplo, com o Michael Jackson. Ele subindo, ele chegando, ele cumprimentando as pessoas. Então, assim, o extraoficial estava muito bem acabado naquele momento, quando a gente tinha ali Michael Jackson na sacada do hotel e caminhando naquela foto espetacular pelo Forte de Copacabana. Foi isso. Aí rodamos o Rio de Janeiro todo, as praias todas, Maracanã, Cristo, ele foi falando aquilo tudo lá e tal. Ele ele falou que já tinha vindo na cidade antes, né, no Rio de Janeiro, e que adorava aqui o Rio de Janeiro e tal. Rodamos tudo e tal, e quando descemos na Lagoa, né, ele ficou maravilhado e aí bateu palma para mim, me abraçou. Pô, foi assim um momento assim, muito legal. E aí saíram, né, saíram do helicóptero, pegaram um carro e foram embora. E aí quando fui ver, o meu celular sumiu, tinha sumido. Falei, porra, cadê meu celular? E aí pedi lá pro pessoal para ligar pro meu celular e o segurança pegou o meu celular sem querer, segurança do Michael Jackson. Aí ele atendeu, aí falou, olha, pô, Ricardo, você desculpe e tal, peguei o teu telefone, a gente veio numa galeria aqui ele vai fazer umas compras aqui e viemos aqui, estamos aqui. Ah, tudo bem, então eu vou até aí para pegar o celular. On February 12, 1996, after flying over Rio for the second time, Michael Jackson decided to go shopping. And this quaint little shopping center is where he came. Small shopping centers like Galeria Vicente in the neighborhood of Ipanema can be found all over Rio. They were a thing before the big malls took over in the early 80s and have resisted throughout the years mainly because of small local businesses. Most things are the same as they were in the summer of 1996, when Michael Jackson casually entered the building after walking half a block down the street. Meu nome é Maria José Soares de Jesus, mas sou conhecida como Josi. Eu sou cabeleireira e já comecei aqui nessa galeria aos meus 18 anos. Então, a minha vida toda foi aqui na galeria. E me conta uma coisa, onde você estava no dia 12 de fevereiro de 96? Ah, foi um dia muito especial. Muito especial. Eu estava no meu salão, que na época eu tinha um salão a primeira loja lá da frente. Ali a primeira loja, logo na entrada. E tivemos o prazer, uma felicidade muito grande de quem veio nos visitar, ou enfim, conhecer a galeria, conhecer Ipanema. Vou visitar Ipanema mesmo, dar um presente para Ipanema. Michael. Ninguém sabia dessa agenda do Michael Jackson. E por algum motivo o jornal me deslocou para lá. Corre para lá porque a gente recebeu uma notícia de que ele estaria indo para um shopping em Ipanema. Olha, Ipanema tinha vários shoppings daqueles, desde o Leblon. Será que é Ipanema? Será que é Leblon? Então, assim, foi uma loucura até a gente chegar naquele shopping, que não era um shopping, era uma galeria comercial, né? Arriving at around 1:30 p.m., Michael visited 3 stores in Galeria Vicente, staying there for a little over an hour. The first one was a musical instrument store on the first floor. Eu sou Miguel Santinoni, sou proprietário da loja Clave Nova, estamos no mercado já desde 1992 e neste endereço desde 99. Bom, a Clave Nova é conhecida por trabalhar com instrumentos de cordas de alto padrão. Então, instrumentos de qualidade premium e de marcas premium importadas, e principalmente guitarras e violões. Quando o Michael Jackson veio ao Brasil, por falta de sorte minha, eu estava de férias, a loja estava fechada, eu estava viajando, então eu não estive.
Mas ele veio exatamente nesta galeria. A minha loja não era aqui ainda, mas tinha uma loja de instrumentos musicais que se chamava Music Center, que ficava bem aqui ao lado. E foi a loja que o Michael Jackson visitou. Quando o Michael Jackson chegou à loja, o proprietário, junto com seus funcionários, fechou a porta, uma multidão atrás do Michael Jackson na rua, do lado de fora da loja. E nesse momento ele pôde atender em modo privado. E uma história engraçada é que o Michael Jackson pediu para usar o banheiro da loja. E o banheiro estava em péssimas condições. Mas ele acabou usando e foi engraçada essa história. E conseguiu o que queria, comprar o que queria. Comprou, fez as compras dele, sim. Legal. E se eu não me engano, ele comprou alguns itens de percussão, coisas brasileiras, itens de percussão brasileiro. Pandeiro, reco-reco, coisas do gênero. Despite Music Center no longer existing, the interior of Clavinova gives you an idea of how crazy that day was, and how cramped Michael and his entourage must have been as hundreds of people flocked to the gallery, having gotten wind of his presence. After shopping at Music Center, Michael went to the second floor to go to a CD store called Spider CDs. According to a witness, by that point the gallery was so packed they had to shut down the escalator in order to prevent some serious injuries. E quando estou chegando lá, um tumulto, tudo parado, gente correndo no meio da rua, correndo, passando por cima dos carros, um tumulto danado. Falei, mas o que está vindo aqui? Falei, pô, é o Michael Jackson. Está aqui na galeria e parou o trânsito, parou tudo, né? Aí eu consegui furar lá o bloqueio, eu disse, olha, eu vou lá pegar meu telefone, né? E o pessoal liberou para passar. E ele estava dentro da loja, né? Comprando lá com as pessoas. As pessoas que estavam na loja, eles entraram, fecharam a loja e ficaram lá dentro com ele, né? E aí, algumas estavam assediando e tal, mas estava ali olhando, comprando as coisinhas dele. Aí o segurança veio, me deu o telefone, né? E aí eu fui embora. Riding the escalator back to the first floor, Michael and his entourage were squished by a growing crowd that was becoming increasingly out of control. They had one more stop, a children's store called La Luque, which was situated by the entrance in front of Josie's hair salon. Eu, quando consegui tocar nele, foi aqui nessa loja, logo da entrada, que era onde era o meu salão de cabeleireiro. Ah, entendi. E como é que foi isso? Você lembra? Chegando perto, como é que você conseguiu chegar perto dele? Não, eu sei que eu fiquei tão louca na hora que dele tá aqui na galeria e que ele entrou no salão, aí eu saí assim, sem saber nem o que estava realmente fazendo na hora. E eu consegui tocar nele, não foi tudo que eu queria não, que eu queria abraçar mesmo, entendeu? Mas só de estar olhando ele assim na minha frente já era muita coisa. In La Luque, Michael bought presents for his guests and invited inside 2 needy children. He gifted each with a toy of their choosing and a dollar bill, which he autographed. Tinha uma multidão dentro do shopping, sabe? Daquela região comercial. E eu tentei chegar, tá aqui, era um tumulto fora, muita gente, um trânsito tremendo. Eu lembro que eu parei coisa de 200, 300 metros antes de chegar naquela área e tive que me espremer. Lembro, inclusive, que eu não pisava no chão, porque era tanta gente que você tentava chegar e você perdia o contato com o solo, às vezes, para ir, sabe, tentando chegar às pessoas. Porque um começou a gritar, e é o Michael, aquela coisa virou uma bola de neve. E eu, lá dentro da sapataria, eu nem sei se eu tinha celular naquela época, honestamente. Eu não me lembro se... Não sei, eu só sei que eu entrei em contato com a produção e pedi para eles mandarem segurança pela lá. E foi aí que apareceu a polícia. Eu dei o endereço e eles apareceram lá, entendeu? Para dispersar, abrir o caminho para a gente poder sair da loja e entrar na van. Foi assim que aconteceu.
Unable to escape out the back, the group manages to leave safely through a corridor formed by the policemen. The chaos had literally stopped the traffic in Ipanema. At the end of his day off, at around 10:20 p.m., Michael arrived at the Rio International Airport, where 20 minutes later he would fly back home on a commercial flight headed to New York. It was the conclusion of a short but very fruitful stay in Brazil. Both of Olodum and the residents of Santa Marta, there was one question I made a point of asking. Had Michael's visit promoted an impact in their lives? If they answered yes, I follow up by asking, how so? Here are some of the answers that I got. Eu via Michael Jackson como uma pessoa distante, mas Michael Jackson se transformou em um dos nossos, uma pessoa que nós podemos pegar, apertar a mão, conversar, ou seja, aquela pessoa aparentemente distante se tornou uma pessoa próxima de nós, se transformou em uma pessoa igual a qualquer um daqueles meninos e meninas do Pelourinho e da cidade de Salvador. Naquela época foi, né? Porque acho que como ele, que era uma pessoa mundialmente conhecida, ainda não tinha vindo. Porque se tem gente que vem aqui, atores, aí são pessoas normais, né? Não são pessoas assim que impactam. Agora viu um super, digo assim, uma pessoa pop, sabe? Mundialmente conhecido. Que todo mundo é fã do Michael Jackson. Vir numa comunidade como a nossa, impactou, né? Naquela época, né? De que maneira você acha que impactou? Qualquer sentido que você queira falar. Eu digo assim, mais do sentido de uma pessoa que a gente não estava acostumada a receber. Só dessa forma. De mudança de vida, não mudou nada. E nessa situação não vai mudar mesmo nada. Quem muda é a gente. A gente trabalhando todo dia, que muda. Você tem que ralar mesmo, tem que trabalhar. Independente se vem alguém, sabe, muito importante ou não. Naquele dia mudou pra gente por ser mais visualizada. Acho que a favela ficou muito visualizada. O impacto social, né, não houve de momento, né? Mas o impacto de visibilidade para Santa Marta foi na hora. Santa Marta passou a ser a menina dos olhos até do próprio governador quando veio pacificar. Foi a primeira favela a ser pacificada e a receber as melhorias, condições de vida para os moradores. Né? Continuamos lutando para continuar melhorando, né? Mas recebemos bastante mudança. E causou um impacto muito grande, né? Tanto no momento, né? Naquela época, o Spike Lee pediu para toda a produção, todos os figurinos, a Renata, as pessoas que, né, gravavam o clipe, que tinham que ser do Santa Marta. Então ele gerou mão de obra, tanto para o Santa Marta, segurança local. Mais de 50 moradores trabalharam com segurança, porque o morro tinha que ser fechado. Então, no momento, na própria gravação, se gerou a renda para o Santa Marta. E de lá para cá, cara, é o que eu te falei, o ciclo de celebridades que começaram a visitar o Santa Marta porque o Michael Jackson veio. Então, o Michael Jackson veio, então eu vou. Então isso gerou. Hoje a gente trabalha com turismo também no Santa Marta, com outras celebridades grandes que visitam o Santa Marta, a Alicia Keys, outros que visitaram, que também visitam porque o Santa Marta visitou. Então causou um impacto tanto emocional, até porque na morte do Michael Jackson a favela sentiu muito. E o impacto ainda gera até hoje, né? Até hoje a Santa Marta é muito visitado por fãs do Michael Jackson, para gravar clipe, para celebridade. O Michael Jackson ele meio que, né, descobriu o Santa Marta para o mundo, assim, né? Com a imagem internacional. E, cara, bateu no clipe do Michael Jackson, é sucesso no mundo inteiro, tanto para ele como música e para a gente como visitante. Até hoje eu recebo turistas e visitantes do mundo inteiro, chegam, choram lá na imagem do Santa Marta, ficam arrepiados, fazem aniversário na lá, gente de fora se emociona, tem gente que vem para almoçar, para comer, para beber, então isso gera renda para todo mundo. Então a gente fica muito feliz, né, com essa visita, com esse impacto que foi gerado até hoje. My job was done. I had sought to examine through fieldwork not just the historical data, but whether the consolidated, quote, truths about Michael as he was portrayed by the media prevailed in real life. The press historically spoke of Michael as a man full of quirks, a hermit,
an elitist who couldn't stand to be around people, let alone be touched by them. A black man who had betrayed his roots and was therefore a bad role model. Journalists neither measured their words nor verified the authenticity of her claims. Yet, of the nearly 30 people I spoke with, some enamored by Michael, some indifferent, others verging on criticism, none corroborated the portrait of the eccentric, standoffish character that is often associated with him. Michael was unanimously described to me by those who had met or spent time with him as a gentle man, whose easygoing nature and humility surprised those around him, who expected a personality as big as his celebrity status. The gap between people's lived experience with Michael and the way he was portrayed by the press became astoundingly clear. As for the research itself, it was a surprising process. Following the guidelines from the field of social sciences, especially oral history, I had asked interviewees open-ended questions instead of biased ones. I had listened to them speak freely and uninterruptedly, refraining from correcting them or, quote, punishing them for their opinions or remarks. The result I got, which I believe was fairly portrayed in this series, was overwhelmingly positive. And while the sampling of this research was limited, it made me wonder, how will people speak about Michael around the world if all journalists and interviewers followed the same guidelines? Foi dia bem diferente, porque foi trabalhoso, por quem era. E o fã dele era alucinado. Teve gente que atravessou isso aqui a nado, nadou daqui até ao fundo, próximo à fortificação, para tentar chegar ao campo de Marte, mas ele estava tão louco para poder vê-lo que ele não se atentou que o helicóptero já tinha partido. A polêmica levantada pelo governo do estado, defendida pelo secretário estadual de turismo, era totalmente descabida. Essa ideia de que existe uma sociedade perfeita, ideal, está muito longe de atingir a nossa nação e a diversas outras. E não havia que se levantar a hipótese de se esconder as mazelas e as dificuldades das populações que residem em comunidades carentes. Essa é uma realidade que precisa ser enfrentada pelos políticos brasileiros. Acabar com a miséria, eu acho que tem que ser a bandeira de todo e qualquer governante, municipal, estadual, federal e em todas as nações. Afinal, somos todos seres humanos. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Qualquer mensagem, qualquer memória para fechar? Bom, a mensagem que eu deixo é para que as pessoas, né, que escutam falar que o Michael Jackson é isso ou aquilo, que não acredite nas mídias, né, escrita, falada, televisada, mesmo as internacionais, porque ele provou aqui pra gente que ele era uma pessoa do bem, né, uma pessoa negra, do gueto, né, e preocupada com o caso gritante do nosso país, que é a fome, a miséria, o social. Michael Jackson é pop, Michael Jackson é negro, Michael Jackson é nós.